A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, dar início a mais um culto de ensino, onde o Senhor nos proporciona essa oportunidade de estarmos aprendendo mais uma porção da sua palavra. Você que está aí na sua casa, no seu lar, na sala, juntamente com a sua família, neste momento vamos orar ao nosso Deus para dar início a mais um culto ao qual o Senhor tem nos preparado de aprender das tuas sagradas escrituras. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor e santo, te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, justo, verdadeiro. Tem nos dado, ó Deus, um dia abençoado. Tem nos guardado de toda a fúria do adversário, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção em mais um culto que iniciamos diante da Tua presença, Pai. Visita cada uma dessas famílias que aí estão nos seus lares, Senhor, de coração aberto, meu Deus, para assim receber da parte do Senhor mais uma palavra, palavra de refrigério, palavra de socorro, palavra de resposta, palavra de ensino para com as nossas vidas, Pai. Vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, a cada uma dessas vidas, Senhor. Visita, meu Deus, o nosso pastor e cada um dos obreiros, dos adoradores que aqui já se faz presente nesta noite, aquele que está filmando, aquele que vai tocar na casa do Senhor Manuel, Senhor, o Teu servo que vai adorar o Teu nome, meu Deus, com o hino da harpa, Senhor, toma cada um dos Teus filhos sobre as Tuas mãos, Pai. Te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito e é de continuar fazendo em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Xavier estará adorando o nome do Senhor com o hino da harpa. Você que está aí da sua casa, pega a sua harpa, vamos adorar junto. Você adora daí, nós adoramos daqui, e o Deus do céu vai receber da mesma forma, amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão em casa acompanhando o culto esta noite, que possam também cantar junto conosco com a sua harpa em sua casa. O hino número 18, Grata Nova, louvado seja Deus. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, com ofertas de obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventam, clamam e rogam em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Cruz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor.
falam os corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria: Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha estar na presença do Senhor, sempre louvando e exaltando o seu nome. Iremos louvar o Senhor agora com o número 107, né, pastor? Que maravilha. Hino de número 107 da nossa harpa cristã. Aleluia. Louvado seja Deus, firme nas promessas do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque estamos firmes nestas promessas. Louvado seja Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, toda a igreja. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sempre, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que maravilha estar na presença do Senhor. Por mim eu ficaria aqui a noite inteira louvando e vocês tocando. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Coisa boa é nós estarmos na presença do nosso Deus, temos a liberdade
de adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos fazer mais uma oração, e logo após essa oração retorna a direção para o nosso pastor, que estará assim trazendo a palavra aos nossos corações. Ore aí, apresente o seu propósito a Deus, pois tenha certeza que Ele está ali pertinho de você neste momento, na sua casa, sem a liberdade de você poder vir para o templo para adorar o Senhor, pois você é o templo do Senhor. Aonde quer que você esteja, você é a morada dele. Pai, mais uma vez nós queremos apresentar nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Queremos apresentar sobre as tuas mãos cada um dos teus filhos que se encontram dentro dos seus lares neste momento, Pai. Aflitos, desesperançosos, machucados, preocupados, meu Deus, em meio a essa pandemia, Senhor. Preocupados em meio a essa crise que o nosso país vive. Senhor, nós queremos apresentar sobre as tuas mãos, ó Deus, cada uma dessas pessoas, Pai. Aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, meu Deus, preocupados com as contas que não param de chegar, Pai. E os valores, seus valores não chegam, a sua receita não arca com todas as suas contas, Pai. Tu és aquele que é Deus provedor, Senhor. Vai de encontro a cada um desses lares. Vai de encontro a cada uma dessas famílias, meu Deus, que se encontram, Pai, apertadas, meu Deus, de coração, sem conseguir, meu Deus, sequer prostrar o seu joelho na sua casa, Senhor, preocupado do que vai vir, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Toma-nos pelas tuas mãos, visita os comerciantes dessa igreja, os que não são dessa igreja também, Pai, que estão com os seus comércios fechados, com seus aluguéis para pagar, Senhor. Envia a tua providência, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada um dos teus filhos, Pai, assim ajudando-os, enviando, ó Deus, a tua providência e confortando o vosso coração, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a direção desse trabalho. Usa nosso pastor como instrumento de bênção nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos, você que está em casa aí, Deus te abençoe, Deus te dê graça e possa estar presente aí no seu lar, na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina diária, você possa ver a mão do Senhor agindo, abençoando, consolando, dando a direção, dando a sabedoria. Creio que portas serão fechadas, mas inúmeras outras serão abertas, coisas diferentes poderão surgir, e nessas coisas que surgirão, creio que nós nos encaixaremos nela, e a graça de Deus nos abençoará de forma extraordinária. Quero convidar o Emanuel para trazer um louvor. Antes, porém, eu queria dar um anúncio para os irmãos da igreja, a todos vocês, irmãos da igreja que estão cadastrados para receberem a cesta de alimento da igreja. Já está pronta, já estão todas prontas. Procurem a irmã Vera, a irmã Shirley, ou o Fernando, ou o Alex. Procurem esses irmãos e eles vão estar entregando a partir da quinta-feira. Então, na quinta-feira você já pode vir a partir das 18 horas retirar aí a sua cesta. E nós queremos agradecer aos irmãos que em tempo recorde aí puderam fazer essa arrecadação, mas nós ainda estamos continuando arrecadando. Nossa meta é até o final do mês arrecadarmos 100 cestas básicas, e nós estamos aí trabalhando para isso, convocando as pessoas, os microempresários, as pessoas aí da rua, os irmãos da igreja que podem ajudar. Nós estamos convocando aí, conclamando para que você possa trazer a sua ajuda, e vai ser de grande utilidade, não só para a nossa igreja, mas também podemos distribuir para a comunidade, para alguém carente, próximo da sua casa, que esteja necessitando. O objetivo nosso é termos aqui algo para que possa servir para as pessoas que estão precisando, crentes ou não. Então, você nos ajude nisso, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir o Emanuel, que hoje está aqui conosco. Ele vai nos trazer um louvor, uma canção para a glória de Deus.
Eu também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos que estão aqui na igreja, os 5, os 300 de Gideão, né, pastor? E você que está em casa, cante conosco, é um hino bem conhecido. A ideia é fazer com que nós congreguemos, com que a gente se lembre de como é bom estar na casa do Senhor, adorando a Ele. E você na sua casa, se você puder, se você souber essa canção, cante conosco, tá bom? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Com o fruto desse novo coração, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Que nesse período de coronavírus, que nessa fase difícil que a gente está passando, que a gente não possa esquecer que nós precisamos uns dos outros e nós somos o corpo de Cristo. Amém, igreja? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que Deus continue abençoando. Manuel sempre resgata uns louvores lá de longe. Isso é bom, isso é muito bom. Fazia tempo que eu não ouvia esse louvor. Esse louvor é um louvor congregacional muito gostoso de cantar e é extremamente necessário viver o que se canta, não é? Meus irmãos,
Abra sua Bíblia na carta escrita aos Gálatas. Carta escrita aos Gálatas, eu vou ler o capítulo 1, alguns versículos, e aqui nós traremos como base para o ensino nessa noite, e essa primeira parte aqui da carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia, a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro outra vez mais: qualquer pessoa que vos pregue um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando apenas ser agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Cristo Jesus por revelação. Amém? Até aqui o versículo 12. Essa carta rica, maravilhosa de Paulo, escrito aos Gálatas. Existe aí alguns que dizem que ela foi escrita em 47, 48 depois de Cristo, outros dizem que foi 55, 56, uns dizem que foi mandado para a região norte, né, da Galácia, que era uma região que tinha várias cidades. Uns dizem que Paulo fundou essa igreja, essa comunidade lá na sua primeira viagem missionária, outros dizem que foi na segunda. Mas o importante é que o conteúdo da carta é maravilhoso, é glorioso e traz ensinos para nós, dos quais a gente não pode jamais passar desapercebido e nem fazer vista grossa para aquilo que Paulo está falando aqui. Ele criou essa igreja, e depois de um certo tempo, pouco tempo, os falsos ensinadores começaram a introduzir um outro ensino. Surgiram ali falsas pessoas, falsos ensinadores, falsos mestres, dizendo que não era necessário somente o evangelho de Jesus Cristo e a graça de Cristo. Isso não era suficiente. Tinha que ter a graça de Cristo e tinha que ser acrescido da graça de Cristo os rituais da lei, que o pessoal precisava receber a Cristo, mas deveriam continuar cumprindo os ritos da lei. Isso era uma coisa que Paulo falou que era totalmente desnecessário. Uma vez que a graça de Cristo nos alcançou, não tem mais ritual. Agora é viver em obediência à pessoa e ao mandamento de Jesus Cristo em graça, não mais por uma obrigação da lei. E uma das táticas usadas por esses ensinadores falsos era atacar a Paulo. Primeiro, eles diziam que
Paulo não era um apóstolo, ele não tinha vindo da linhagem dos apóstolos, não tinha andado com Jesus Cristo, né? Então, eles estavam sugerindo que Paulo estava agindo por conta própria, que não veio ali da linhagem dos 12 apóstolos, dos quais Jesus tinha chamado, né? E ele não tinha, eles diziam que Paulo não tinha autorização da igreja, dos anciões da igreja e nem dos outros apóstolos. Esta era ali o argumento que eles usavam para refutar a doutrina de Paulo. Uma coisa é que quando existe uma verdade e você não consegue refutar aquela verdade, não é? Porque para refutar a verdade precisa ter muito argumento. Aí eles não podiam refutar a verdade do Evangelho, que ela é esmagadora. Então eles começaram a causar dúvida no apostolado de quem pregou e dúvida também no chamado deste homem. Olha só que coisa. Infelizmente, como toda heresia, ela é como um rastilho de pólvora. Ela se dissemina de uma forma muito rápida. E rapidamente esse falso evangelho começou a se alastrar entre os gálatas, fazendo com que eles abraçassem esse falso ensino e esquecessem, né, o que Paulo tinha ensinado, e outros até o questionavam, começaram a questionar a autoridade de Paulo, e eles começaram a iniciar o processo de deserção, começaram a apostatar da fé e do evangelho que Paulo tinha pregado. Então, na Epístola aos Gálatas, Paulo vem aqui, e ele é muito enfático em falar que a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus, e que todo o processo da salvação pertence a Ele, e não há qualquer participação humana na salvação, a não ser o render-se a Cristo, a não ser o receber em seu coração. Mas todo o processo da salvação, ela é somente dada por Deus. E aqui ele é claro, enfático, né? Que tudo se resume na graça de Deus e não no merecimento do homem. Porque se eu vou cumprir os dogmas da lei, então eu vou eliminando a graça e vou achando que sou merecedor da salvação por um mero cumprimento de um ritual. E Paulo refutou isso com toda a veemência, né? Se você pegar aí o capítulo 1, tem o versículo 3, versículo 6, versículo 15. Se você pegar o capítulo 2, tem o versículo 19, tem o 21, tem o versículo 18 do capítulo 6, né? Que Paulo está falando da salvação pela obra, né? Pela fé e não por obras, pela graça de Cristo. E se você pegar Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi reiterando e se e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha só, Paulo está aqui dizendo, não é possível, a gente prega o evangelho, aí chega uma outra pessoa e vem introduzir dúvida na pregação do evangelho, vocês acreditam e ainda ficam dissimulando, como se tivessem essa divisão aqui, em nome de Jesus Cristo. Isso precisa acabar. Essa é o objetivo de Paulo estar refutando esse ensino. E o apóstolo aqui também demonstrou toda a sua indignação. Aqui ele traz uma explicação sobre o seu chamado. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homem, nem chamado por homem nenhum, nem doutrinado por homem nenhum, mas única e exclusivamente chamado por Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui ele começa a demonstrar e explicar aqueles agitadores, né, que estavam negando completamente os pontos principais do Evangelho. Ele se afirma aqui como alguém chamado por Deus, e defensor desse Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Também ele alertou que nesse novo ensino transmitido por esses falsos mestres, esse novo ensino ele corrompia o evangelho genuíno, ele ia minando, ele ia tirando do coração das pessoas o evangelho genuíno, e ele precisava ser combatido a qualquer custo,
Veja o versículo 8 do capítulo 1, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. O que ele está dizendo aqui é algo muito sério. Ele está dizendo: olha, anjo do céu, não está falando de demônio, está falando nem que Gabriel desça aqui. Se Miguel descer aqui e trazer um outro evangelho diferente daquilo que eu vos tenho anunciado, que foi dado por Jesus Cristo, que esse ensino seja considerado maldito. Isso é muito sério, porque nesta carta aqui, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou por si, sobre si, a maldição da lei que estava sobre nós. Cristo atrai para Ele e nos liberta do pecado e da morte, nos revestindo da justiça, nos unindo a Cristo, e Ele está fazendo de cada um de nós uma nova criatura em Cristo Jesus, nos dando direito de adoção de filhos, de sermos recebidos, de sermos adotados como filhos de Deus. Então o apóstolo apontou aqui para a verdade de que o Espírito Santo nos capacita para vivermos de forma agradável e aceitável a nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Essa introdução que Paulo faz aqui, todo o capítulo 1, ele traz uma introdução para: eu sou Paulo, sou apóstolo, não por chamado humano, nem fui doutrinado por ninguém, eu fui chamado por Jesus, e eu trouxe para vocês aqui esse evangelho, e é esse Jesus que se entregou por nós, e não existe mais ritual, não existe mais dogma, apenas a graça de Deus é suficiente para nos levar e nos conduzir até a Cristo. E se alguém vier e pregar um outro evangelho diferente desse que eu vos tenho falado, considere maldito, considere anátema, estejam firmes, estejam na presença do Senhor Jesus Cristo. E olha, que eu tenho falado aqui para vocês não é com sabedoria humana. Vocês sabem como eu era antes, como era um judeu zeloso pelo rito da lei, como eu era caprichoso naquilo que eu fazia. Mas um dia eu me encontrei com Jesus Cristo e Ele me mostrou um caminho ainda mais excelente, dos quais eu tive que refutar todas essas coisas, porque estas coisas que eu defendia, comparado com o esplendor e com a glória de Cristo, ela é totalmente insignificante. Esse é o evangelho que eu tenho pregado para vocês. Esse aqui é o discurso de Paulo. Agora, quais são as verdades que a gente pode tirar daqui, desse texto, para que a gente possa perseverar nesse evangelho genuíno? Porque, olha, irmãos, existe uma estatística que diz: para cada 3 palavras positivas que se fala, existem 33 palavras negativas. Você pode acertar 99% das coisas, mas você erra você é apontado justamente por aquele que você errou. O Pavarotti, ele foi vaiado uma vez por mais de 20 mil pessoas porque errou uma nota. Então, você pode pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, mas às vezes uma mensagem falsa, uma mensagem sutil do inimigo, ela é capaz de desfazer e desarmar aquele coração que estava pronto para Jesus e infiltrar dentro dele sutilezas terríveis, porque o sistema mundano, ele tem esse poder, mas o Senhor é poderoso para guardar a nossa mente e o nosso coração sempre enraizado no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Desse evangelho eu quero dizer para você: eu não abro mão dele. Desse evangelho eu não abro mão. Eu não nasci para repetir o que falam por aí. Eu nasci para pregar o evangelho de Jesus Cristo genuíno como ele é, e eu preciso estar enquadrado naquilo que eu falo, senão eu vou até dizer como Paulo: eu preciso estar enquadrado, senão eu posso ser reprovado naquilo que eu mesmo estou falando. Então o evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos santificar, para nos trazer a salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Apenas o evangelho é poderoso para isso. Não precisa de muleta, não precisa de ajuda, não precisa de ajuda minha. Se eu não quiser pregar, o passarinho canta, o vento sopra, o seu olho pisca e você pode perceber Deus
Tudo fala, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem, sem som, você ouve a sua voz. Se você não quiser falar, se você não quiser pregar, ou se você quiser disseminar outra mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, ainda assim, ele continua poderoso para resgatar pessoas que estão no mundo perdidas e mortas e vivificar para a glória de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Proposta do Evangelho verdadeiro. Primeiro, o Evangelho ele nos torna humanos livres. O Evangelho nos torna livres. O versículo 4, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Na NVI, ela diz assim: que se entregou voluntariamente por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Esse sistema, o Evangelho, ele nos deixa livre desse sistema, ele nos deixa livre do mundo. O Evangelho, ele nos torna livres dos rituais da lei. O Evangelho nos torna livres de dogmas. O Evangelho nos torna livres de sacrifícios tolos. O Evangelho nos torna livres de caciques. O Evangelho nos torna livres de mestres que se auto-intitulam e que a grande mensagem dele é atrair o povo para si, não para Jesus. Se nós pregamos o Evangelho e atraímos pessoas para nós, estamos errados. Nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo Jesus. Portanto, o Evangelho nos torna livres de qualquer dogma, livre de qualquer sacrifício e livre de qualquer mestre. O nosso mestre é Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós e nos livrou desse perverso sistema mundial que impera hoje nos nossos dias. O Evangelho não te faz servo de homens, o Evangelho te faz servo do amor e do amor incondicional de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é amor e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho não é um escrito, o Evangelho não é uma literatura, o Evangelho não é a Bíblia em si. O Evangelho é uma pessoa e ela está viva e ela é poderosa. O Evangelho não cabe na religião. A religião é como um odre velho colocando vinho novo dentro. O odre se rompe porque não suporta a carga, a pressão que o Evangelho pode trazer no coração da pessoa quando ela se liberta de todos os rituais da lei. O Evangelho é poderoso para libertar a nossa alma da escravidão do sistema mundial. A Bíblia serve a Jesus. Jesus é maior que a Bíblia, entenda isso. Jesus é maior que a Bíblia. A Bíblia só tem sentido por Jesus. Se não fosse Jesus, a Bíblia era um escrito qualquer, não teria sentido. Portanto, quando lemos a Bíblia e lemos as Escrituras, nós temos que ler a partir de Jesus, porque é Jesus que dá sentido a isso que está escrito aqui. O que está escrito na Bíblia, se não cabe em Jesus, está ultrapassado. Mas se cabe em Jesus, deve ser seguido, deve ser multiplicado, deve ser duplicado, deve ser obedecido. Jesus é a excelência de toda essa sabedoria. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Jesus, ele é a personificação mais perfeita de Deus. Jesus, ele é a pessoa santa e poderosa, a excelência de toda a sabedoria. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é suficiente para mim, eu saber que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está em Jesus. Ele é tudo em todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está convergido em Jesus. A salvação está convergida nele, a redenção está nele, a salvação está nele, a justificação está nele, a redenção, a glorificação que teremos será através dele. Irmãos, a proposta do Evangelho é te tornar livre do sistema que te embaraça, livre do sistema atual mundano, livre
livre dos falsos mestres, livre para você adorar a Deus aí da sua casa. Este evangelho livre e poderoso, ele age apesar de todas as coisas. Eu glorifico a Deus porque nesse período de quarentena o evangelho está livre. As igrejas estão fechadas, o evangelho está livre. E uma vez Paulo disse: olha, eu estou aqui preso, mas o evangelho está livre. Ele é sempre livre, nunca. Não dá para se prender, não dá para se pegar, não dá para domesticar o sagrado, não dá para você enfeitar o sagrado. Aliás, você não tem condições de enfeitar e nem precisa. Ele é poderoso por si só. A primeira proposta do verdadeiro evangelho é tornar o ser humano livre. Você precisa ser livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre para adorar a Deus, para servir a Jesus. Você é livre para glorificar o seu nome. Você é livre do sistema mundano. Não queira outra vez entrar em rituais, em dogmas, para que você fique escravo daquilo. Não, Deus te deu livre. Outra coisa, o evangelho nos põe de pé no chão, irmão. O evangelho não anestesia a nossa mente. O evangelho não nos dá um passe. O evangelho não nos dá um anestesiamento para que eu possa passar anestesiado pela vida. Não, ele nos traz uma consciência sã e sadia, nos põe com o pé no chão para enfrentar as demandas da vida como servos de Deus, fiéis ao seu santo e poderoso nome. O evangelho de Jesus Cristo nos torna isso, pessoas livres, livres para enfrentar o sistema, livres para o trabalho, livres para enfrentar as dores, livres para enfrentar a enfermidade, livres para enfrentar a pandemia, com o nome de Jesus Cristo na mão, o nome de Jesus Cristo nos lábios, no coração, livre para enfrentar a morte se for preciso, mas livre para receber, para ser recebido no céu pelos braços do Pai. Essa proposta do evangelho é tornar você livre. A religião te aprisiona, ela te encapresta, ela te deixa ali, o evangelho te solta. Eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Vamos! O ambiente é hostil, mas eu estou convosco. Isso é maravilhoso. Evangelho de libertação. Segunda coisa é que as pessoas que pregam outro evangelho, esse evangelho enganador, aliás, o enganador ele sempre vai usar alguns para se opor ao verdadeiro evangelho. O versículo 7, 8 e 9, Paulo fala uma vez, depois ele repete. E ele diz: olha, se alguém pregar um outro evangelho, que seja anátema. Sempre aparecerá alguém com pretexto de piedade. E essas pessoas que chegaram lá para disseminar esse outro evangelho, esse falso evangelho, eles não chegaram, eles chegaram com uma aparência de piedade. E muitas vezes o falso evangelho vem com aparência de piedade, vem com uma aparência de santidade, vem muito bem maquiado, invernizadozinho, bonitinho. Mas o objetivo, o verdadeiro objetivo é corromper a mente de quem já recebeu a palavra da verdade. Quantas pessoas hoje que receberam a palavra da verdade estão com os sentidos embotados, com a mente cauterizada por causa de um enganador que chegou lá e colocou um outro evangelho que não era de Jesus Cristo, e agora a pessoa está no engodo, está no erro, está na falência espiritual, mas não consegue se pôr de pé na presença de Jesus Cristo. Essas pessoas sempre vão se opor ao falso evangelho e sempre vão usar alguns para se opor ao falso evangelho. Sempre aparecerá alguém disposto a questionar a integridade de quem se propõe a pregar o evangelho. Sempre aparecerá. Porque o que eles fizeram? Não puderam encontrar a palavra, então eles fizeram o quê? Vamos questionar a identidade desse apóstolo. Ele não é apóstolo coisa nenhuma. Esse camarada não andou com Jesus. Ele apareceu agora do nada dizendo que Jesus revelou uma coisa para ele. E agora? Está dizendo, está pregando os costumes diferentes. Mas o que ele estava falando, o que Paulo falava, era o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando não podemos contra a verdade,
e não queremos se curvar à verdade. O caminho, para quem não quer se curvar à verdade e não se render à palavra de Deus, é colocar dúvida no que está sendo dito e em quem está falando. São esses dois caminhos que são usados. Observe que quando Satanás veio tentar Jesus, ele veio colocando um si naquilo que estava escrito. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Olha, está escrito no Salmo 91, versículo 4, que ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Pula e os anjos te seguram. Você entende que vem com uma aparência de piedade, que vem citando a Bíblia, que vem muito sutilmente e vai levando muita gente ao engodo. Esteja atento a isso, meu irmão, nesses últimos dias, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias cercar-se-ão de mestres, e o Facebook está aí para mostrar a quantidade de mestres que tem por aí. E aí eles põem questionamento e questionam o que está sendo dito e ainda questionam a vida da pessoa que está falando. Sempre haverão estas pessoas, sempre haverão os Esaús que vão vender a sua primogenitura por um prato de comida. Sempre haverão os venais, sempre haverão aquelas pessoas que têm preço, que por um preço eles pregam qualquer coisa, mas existe o Evangelho de Jesus Cristo e esse deve ser pregado com toda certeza, com todo temor e tremor no coração, porque ele é poderoso para resgatar vidas. O Evangelho de Jesus Cristo não é brincadeira. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma coisa que simplesmente se pode fazer uma live e pregar o Evangelho. Não, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso, meu irmão. Tenha cuidado, porque ele é a espada de dois fios, e ele pode cortar para lá e pode cortar para cá também. E toda vez que se fala o Evangelho de Jesus Cristo não está enquadrado nele, você está trazendo a própria maldição para você. Então esteja atento, porque os enganadores eles vão usar alguns para se opor ao verdadeiro Evangelho, mas o nome de Jesus Cristo estará sempre arvorando a bandeira daqueles que levantam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Terceira coisa, optar pelo Evangelho significa que você vai desagradar muita gente. Sabia disso? Você vai desagradar muita gente. Você está em casa aí. Se você decidir viver pelo Evangelho, você vai desagradar muita gente. Veja o que diz o versículo 10. Eu li para vocês. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Eu procuro agradar homens? Se tivesse ainda procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O verdadeiro Evangelho ele põe uma cunha, ele põe uma decisão. Cisão é a ruptura, uma decisão. Precisa decidir isso. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a homens. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao sistema. Não é possível ser amigo de Jesus e agradar a todo mundo. Isso é fato. Porque se você decide viver o Evangelho de Jesus Cristo, isso significa que você não vai agradar a maioria. Ou Jesus agradou a maioria? Jesus não agradou a maioria. Não. Saiba que se você estiver agradando a maioria, é possível que você esteja desagradando a Deus. E já deixou de ser servo de Deus há tempos. O Evangelho não é um chamado para que agrademos as pessoas. O Evangelho é um chamado de Jesus Cristo para que nós nos reconectemos com Deus. E através desse reconectar, nós possamos viver uma vida nova. E esta vida nova que nós vivemos hoje, ela possa ser uma vida tão diferente, tão pautada no Evangelho, para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Não é para agradar, é para que através daquilo que se vive, e viver o Evangelho faz com que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Tenha certeza disso. Se você abraçar o Evangelho, com certeza você não vai conseguir agradar toda a sua família. Se você abraçar o Evangelho, você não vai agradar os seus amigos. Tenha certeza disso. Se você abraçar o Evangelho, você não terá como um acordo com aquele que vive no sistema atual.
possível você ser um defensor do Evangelho e agradar as pessoas que defendem o atual sistema mundano. Vocês estão em rota de colisão com o outro. Não é possível estar em dois de acordo. É possível que o Evangelho, que você possa encarnar em seu coração, você vai desagradar muita gente. Se você vive o Evangelho, você vai desagradar o seu colega da faculdade, o seu colega da escola, o seu amigo do trabalho. Eles não vão viver esses mesmos valores que você vive. Com certeza eles vivem outros valores. Os valores que eles vivem são os valores ditados pelo sistema. E você não está mais escravo do sistema. O Evangelho te tornou você livre do sistema. Então esse Evangelho, ele significa desagradar muita gente. É o que Paulo estava dizendo aqui. Também é válido lembrar aqui que sob pretexto de piedade também, para viverem na desobediência, muita gente diz assim: não sirva a homens, eu sirvo a Deus. Fique muito esperto com isso, porque quando Deus escreve as cartas para as igrejas da Ásia, Ele não manda direcionado diretamente para eles, Ele manda ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Tiatira, em Esmirna, em Lucéia, Sardes. Ele envia aquele que está ali, perseverar na doutrina dos apóstolos. Se eu falo o Evangelho de Jesus Cristo como ele deve ser, e você refuta, é grande prejuízo você terá. Agora, se eu dissemino um falso Evangelho aqui, grande prejuízo eu terei. Agora, optar pelo Evangelho significa desagradar muita gente. Agora, se você diz assim: eu só obedeço a Deus e não a homens, os homens não precisam da sua obediência, mas toda vez que se é obediente a Deus, se é coerente com a liderança, se é coerente com as pessoas que estão em sua volta, se é obediente a pai e mãe, se é coerente com as leis do município, com as leis do estado, com as leis do país. Entende isso, meu irmão? Não é aquela coisa de eu só obedeço a Deus, não. Isso é pretexto para ser um desobediente, para ser uma pessoa que não quer ser liderado, para ser uma pessoa que não quer obedecer a mais ninguém, apenas o que está na sua cabeça. Não é isso que Paulo falou aqui. Ele estava dizendo: eu não prego um evangelho para agradar pessoas, eu prego um evangelho para agradar ao Senhor Jesus Cristo. É isso que ele falou. Em quarto lugar, já estamos terminando, o Evangelho faz de você um ser humano verdadeiro. No versículo 20 diz assim: ora, acerca de vós vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo aqui, ele arroga e ele busca, ele arroga o nome de Deus para testemunhar daquilo que ele estava falando. Ele está falando: olha, Deus é testemunha daquilo que eu estou falando, eu não estou mentindo. Porque ele disse: eu recebi de Deus, de Jesus Cristo, esse evangelho que eu estou pregando. Não fui doutrinado por ninguém, não fui homem que me ensinou, eu não fui no banco teológico e aprendi isso. Foi Deus que me passou, o próprio Deus em Cristo Jesus me passou. E Deus é testemunha de que eu não minto, porque o Evangelho, ele nos torna uma pessoa verdadeira. E a verdade não é um escrito, a verdade também é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade que nós seguimos, que nós testificamos, não é um escrito, é uma pessoa, e ela é testemunha daquilo que pregamos. A maioria das pessoas não querem a verdade, porque a maioria quer ficarem no erro, no engodo. A maioria não quer o Evangelho, porque o Evangelho põe elas de pé no chão. A maioria das pessoas não quer o Evangelho genuíno, porque o Evangelho te faz você olhar para dentro de si, faz você trazer uma introspecção e perceber onde você está errando. A maioria das pessoas não querem, elas querem um ritual onde elas possam cumprir e voltar para casa anestesiadas, e ali elas possam de alguma forma ir empurrando com a barriga. O Evangelho te tira do anestesiamento, ele te tira do engodo, ele te
coloca com os pés no chão e te faz um ser humano verdadeiro. Verdadeiro consigo mesmo, verdadeiro com tua mulher que está aí do teu lado, verdadeiro com teu marido, verdadeiro com os teus filhos, com o teu patrão, com os teus funcionários, verdadeiro consigo mesmo, verdadeiro com Deus, verdadeiro com a vida. Ele te faz um ser humano verdadeiro. A verdade de Deus, quando ela entra em nós, ela nos faz um ser humano verdadeiro em Cristo Jesus. A maioria não quer a verdade. Existem verdades já comprovadas, mas alguns preferem ignorar a verdade e seguir se iludindo com aquele que agrada o seu próprio caminho. Quantas pessoas eu já não fui chamado para aconselhar, mas na verdade a pessoa já estava com a decisão tomada. Falou: olha, pastor, é isso, assim, 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 eu quero ouvir a sua posição. Você quer a minha posição? Você já tomou a sua decisão, você já escolheu o seu caminho, está totalmente contra o Evangelho, você quer a minha opinião, você quer que eu concorde com isso? Teve um amigo meu, que ele me procurou, isso foi em 2011, eu estava aqui na igreja. Ele disse: olha, eu estou separando da minha esposa e eu consegui, arranjei uma outra mulher, eu vou continuar dando assistência para minha esposa, para minha filha, tudo certinho, mas a outra eu percebo que ela agrega mais a mim, ela me impulsiona mais, ela me levanta mais, com ela eu tenho a possibilidade de crescer mais, com a outra não. Eu queria que você orasse por mim. Você quer a minha oração? Você já escolheu abandonar uma mulher? Você já escolheu deixar uma filha em casa sem pai? Você está indo para uma outra aventura? Já escolheu a sua decisão? Você quer a minha oração? Porque a maioria das pessoas não querem a verdade. Elas querem aquilo que é cômodo. Elas querem seguir o seu próprio caminho. Pilatos, irmãos, estava diante da verdade e perguntando o que era a verdade. Olha para a verdade e pergunta: o que é a verdade? Tem gente que está com a verdade ali na cara e fica tateando onde é que está a verdade, porque não quer que o coração se dobre ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando o coração se rende à palavra de Deus, a verdade, as escamas caem dos olhos e você começa a enxergar de fato como a vida é. Diante de quem quer enxergar a verdade, ou diante de quem não quer enxergar a verdade, qualquer tentativa de mostrar será uma maneira de corromper a verdade. Sabia disso? E olha só que eu fui muito severo com meu amigo mesmo, me visita de vez em quando. Fui muito severo com ele, mas ainda assim ele não quis seguir os meus conselhos e foi na sua aventura, porque não querem abrir os olhos para a verdade. Paulo está dizendo aqui que para quem não quer enxergar a verdade, qualquer tentativa de você mostrar a verdade, ela será uma maneira de corromper a própria verdade. Porque você vai mostrando a verdade, e é como ele disse lá, lançando pérolas aos porcos. Jesus disse. Por quê? Porque você vai mostrando a verdade e a pessoa vai ignorando a verdade. Ela vai fazendo pouco caso da verdade. Então Paulo estava dizendo: vocês sabem que eu estou falando a verdade. Vocês sabem que eu fui até vocês, não foi com palavra de sabedoria humana. Vocês sabem que eu não estou de brincadeira. Vocês sabem disso. Por que então que vocês estão se desviando da verdade tão rápido? O que está acontecendo? Eu estou decepcionado com vocês. Eu estou indignado. Como é que tão rapidamente vocês se desviaram da verdade? Vocês sabem que eu não fui com vocês com palavras persuasivas, nem com sabedoria humana. Eu fui com o poder de Deus e do Evangelho. E vocês se renderam a esse Evangelho. Como é que agora vocês estão voltando aos rudimentos antigos, guardando dia, meses e anos e datas? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com vocês? Vocês sabem que eu fui verdadeiro com vocês.
O Evangelho nos torna verdadeiro. E é por isso que o livro de Provérbios diz que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Porque muitas vezes a verdade, ela traz uma cicatriz, uma ferida, mas ela sara, ela transforma. Jacó foi a vida inteira um enganador. Jacó passou a vida inteira enganando. E Deus mostrou para ele de várias formas que estava com ele. Quando ele saiu fugindo da casa do sogro, o sogro foi tosquear as ovelhas, ele aproveitou, rapou fora. Levou as mulheres, levou tudo. O sogro, vamos atrás desse camarada. Aí o sogro pernoita, e quando ele dorme, um anjo do Senhor aparece para Labão e disse: sabe o Jacó que tu está perseguindo? Eu não quero que tu fale nem bem nem mal dele, ele é meu servo. Aí quando Labão chega para Jacó, já chegou todo mundo. Falou: Deus que tu serve me apareceu ontem e disse que eu não vou falar nem bem nem mal de tu. Mas rapaz, você não precisava fugir assim e tal. E Deus já tinha mostrado na caminhada para ele, anjos glorificando, ele teve visões. Deus mostrou que era com ele, que ninguém tocaria nele, mas ele não queria ver a verdade. Estava sempre querendo enganar, sempre querendo dar um jeitinho, até na hora de se encontrar com o irmão estava vindo com bons propósitos, e ele achando que o irmão estava vindo querendo matá-lo. Falou: olha, estou sabendo que teu irmão está vindo com 450 homens para o seu lado. Falou: meu Deus, eu vou morrer. Aí põe todo mundo na frente, põe as esposas, põe as fazendas, põe o gado, põe as ovelhas, põe todo mundo e fica por último. Qual é o homem que vai enfrentar uma adversidade com a família e põe a mulher na frente? Jacó. Era medroso. E Deus mostrando que estava com ele, mas não queria ver a verdade. Até que Deus desceu para dar uma surra nele. Deus desceu para dar uma surra em Jacó. Falou: vou ter que conversar com esse moço aqui. E aí ele desceu, conversou com ele. A partir dali, você pode ver na história, a partir daquele encontro, Jacó, ele foi um homem verdadeiro. Mudou a sua vida e nunca mais ele foi a mesma pessoa. Até o nome dele foi mudado. Irmãos, a verdade, ela nos torna alguém verdadeiro em Cristo Jesus. Quarta coisa, e já estou terminando. Já falei isso há 10 minutos, né? Já estou terminando. O Evangelho, ele dispensa a sua explicação, porque ele promove o testemunho de pessoas que ainda nem te conhecem. O Evangelho dispensa a explicação. Versículo 22 e 23, ele diz assim, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aqueles que já nos perseguiu, anunciou agora a fé que antes destruía. Deixa eu ler aqui na versículo 22 e 23. E até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia: aquele que antes nos perseguia agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Olha o que ele está dizendo aqui. E as pessoas que nem conheciam ele estavam dando testemunho dele. O Evangelho tem esse poder. As pessoas que nem te conhecem dão testemunho. É o teu vizinho, é a tua pessoa. Esses dias eu fiquei sabendo que houve um comentário a meu respeito em algum lugar, e alguém disse assim: não senhor, esse irmão ali não, esse eu conheço, esse irmão não. O testemunho existe, as pessoas veem. Quando você é verdadeiro, irmão, a verdade ela exala pelo teu olhar, a verdade vaza pelos teus poros. Quando você vive na mentira, você carrega um peso tão grande para você mostrar uma coisa que você não é. E a pior mentira que se pode falar, não é aquela, a pior mentira que se pode ter, não é aquela que se fala, é aquela que se vive. Viver uma mentira, irmão, causa um peso grande, mas ser verdadeiro, irmão, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, é maravilhoso. E Paulo estava dizendo: busque viver o Evangelho verdadeiro, porque você não precisa ficar se explicando, dizer para as pessoas:
quem você é, porque as pessoas vão ver a sua mudança. Ele falou assim: olha, eu não fui muito na Judéia, só fiquei uns 15 dias lá com Pedro, mas as pessoas ouviram falar que aquele que antes perseguia, agora ele estava falando do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi mudado de perseguidor para perseguido, e foi mudado de algoz e perseguidor dos cristãos para aquele que sofria juntamente agora com os cristãos. E você que está em casa, foi mudado de quê? A sua mudança foi para melhor ou foi para pior? O que foi que aconteceu com você? O que a luta está fazendo com você? O que a quarentena está fazendo com você? Está te transformando em pior ou em melhor? Porque isso tem o poder de mexer muito com a gente. Paulo foi mudado de perseguidor para perseguido. O Evangelho, ele dispensa a sua explicação. Não precisa você dar a explicação do que você é. Sabe? É como alguém que prega e depois chega para o pastor e diz: ei, pastor, como é que foi a mensagem? Então, meu irmão, se você pregou a mensagem que Deus te deu, é a mensagem que Deus te deu. Não importa se ela demorou 5 minutos ou 20, 1h30. É a mensagem que Deus te deu. Você não precisa pedir opinião de ninguém. Deixa que Deus fale através da tua mensagem. Deixa que Ele fale através de você. Você não precisa se explicar para as pessoas. Você não precisa trazer explicação. Existe testemunho de bênção que as pessoas dão aí fora através da tua vida verdadeira. E para terminar, em quinto lugar, quando eu vivo o Evangelho, a minha vida, ela inspira outras pessoas a glorificarem a Deus. Está onde? No último versículo do capítulo 1. O que diz aí? Olha só, último versículo. E louvavam a Deus por minha causa. Esse é o nosso chamado. Quando eu vivo esse Evangelho, a minha vida, ela é uma inspiração para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Quantas vezes a gente conversa 2 minutos com uma pessoa e você sai renovado? Não é esse dia? Você sai transformado. Você sai, meu Deus do céu, foi Deus que me colocou esse irmão aqui para conversar 2 minutos comigo. Por quê? Porque a vida da pessoa inspira a gente a glorificar a Deus. As atitudes da pessoa, a forma que ela vê as coisas, a forma que ela vê a vida, a forma que ela observa, discerne as coisas, nos impulsiona a glorificar a Deus. O chamado do Evangelho para nós, para você que está em casa, é esse. Para que você possa ter esse estilo de vida que inspiram outras pessoas a glorificarem a Deus. O que Paulo estava dizendo aqui era exatamente isso. Ele falou: olha, até então eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas cristãs lá da Judéia, mas eles apenas haviam ouvido a notícia. Qual era a notícia? Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora ele procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Aleluia! Que a sua vida do passado, não importa como ela foi, o importante é que a sua vida agora, ela possa inspirar as pessoas a glorificarem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Viva esse estilo de vida em que você impulsiona as pessoas a glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue falando em seu coração. Nós poderíamos continuar aqui, quem sabe, né? No capítulo 2, capítulo 3, e essa carta é maravilhosa. Mas Paulo está dizendo aqui, nas entrelinhas, que o Evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele é um Evangelho que nos torna pessoas livres. Em segundo lugar, aqueles que se opõem ao verdadeiro Evangelho, eles sempre vão ter ali um grupinho, uma patota, e sempre vai usar alguém. Entenda isso. Isso é natural, faz parte da caminhada, tá bom? Mas não se preocupe com estas pessoas. Deus também sabe tratar com cada uma delas. Amém? Terceira coisa, se você optar pelo Evangelho, significa que você vai desagradar muita gente. Você vai entrar na rota de colisão com o sistema mundano. Quarta coisa, o Evangelho te faz verdadeiro em Cristo Jesus.
Quinta coisa, o Evangelho dispensa a sua explicação, porque as pessoas testemunham a sua vida através das suas ações. E sexta coisa, quando eu vivo o Evangelho, a minha vida inspira as pessoas a glorificarem o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, e que esse Evangelho, embora seja difícil de se receber, porque a nossa carne, ela sempre combate contra o verdadeiro Evangelho. O sistema que às vezes quer nos ditar as regras, ele sempre nos leva para esse lado. É difícil a gente se render ao Evangelho, porque a nossa natureza sempre quer se sobressair, a nossa natureza sempre quer aparecer, a gente sempre quer de alguma forma mostrar alguma coisa, algum serviço que a graça de Cristo não precisa, não nos dá esse direito e nem essa necessidade. Mas que Deus nos dê graça, nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero reforçar mais uma vez, avisando aos irmãos que na quinta-feira, a partir das não sei se no horário da manhã, da tarde ou da noite, as cestas estarão disponíveis a partir daqui da quinta-feira. Eu creio que os irmãos mandarão aí no grupo dos irmãos que estão cadastrados o horário certinho para que você venha retirar aqui a sua cesta, no nome de Jesus. Se você que é idoso e não pode sair de casa, não se preocupe, nós levaremos até sua casa para a glória de Deus. E você que ainda pode nos ajudar, nós estamos nem na metade do caminho da nossa meta. Nós estamos ainda bem distante daquilo que precisamos, que pretendemos conquistar, que é o número de 100 cestas aqui para a gente distribuir para a comunidade. Nos ajude e Deus com certeza estará nos abençoando para a glória de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer por essa noite, por essa palavra, e Deus nos dê a sabedoria de continuarmos decidindo pelo Evangelho de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua presença, pelo presente que é a salvação. Te louvamos pelo Senhor nos livrar dos ritos da lei. Te louvamos pelo Senhor nos livrar dos dogmas, da religiosidade. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos deu e nos dá para te adorar, para te servir. Obrigado, Senhor, por nos livrar desse sistema, Pai, por nos colocar na mente um entendimento, para que andemos na contramão desse sistema mundano e perverso. Continua, Senhor, dando graça para as famílias, para os crentes, ó Pai, para que vivam através da mensagem do Evangelho. Senhor, e se houver algum outro que venha trazendo um outro Evangelho do qual nós não aprendemos, nós não cremos, que ele seja refutado. Meu Deus, livra-nos dos falsos mestres, que sob o pretexto de piedade têm se infiltrado, trazendo e disseminando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, levando ao engodo milhares de pessoas. Meu Pai, ajuda-nos a perseverar na doutrina, no Evangelho genuíno de Jesus Cristo, sobre o qual a nossa vida está erguida e sobre o qual nós levantaremos a nossa carreira mediante o Evangelho de Jesus Cristo, para que um dia nós possamos alcançar a Sião celestial. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pelos filhos que estão aqui, oramos pelos teus filhos que estão em casa, nos seus lares. Te pedimos a tua bênção, a tua graça, te pedimos a tua bondade sobre cada um, te pedimos a tua providência, Pai. Aqueles que estão com a dispensa já quase acabando o mantimento, e o coração começa a apertar e a preocupação começa a bater. Seu socorro do teu filho, Pai, seu auxílio dele, ajuda, Senhor, estende a tua mão poderosa, Pai. Senhor, aquele que ainda está cumprindo a quarentena e precisa estar com a porta fechada até o dia 22 desse mês, a preocupação também já bateu na porta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá um auxílio e escape, Senhor. Em nome de Jesus, mostra o teu milagre, Senhor, na vida do teu filho, Pai, para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a romper todas essas barreiras com coragem,
com a bandeira do Evangelho erguida, para que jamais nos dobremos a nenhum outro falso ensino. E também, ó Pai, para que não venhamos ser tentados a pregar um outro Evangelho do qual o Senhor não nos autorizou. Ajuda-nos, ó Pai, com a Tua bênção e com a Tua graça, e fortalece o coração de cada crente, ó Pai, para que, embora debaixo de perseguição, debaixo de luta, ó Pai, e debaixo, Senhor, de muitas vezes intempéries que nos vêm, nós possamos jamais abrir mão da bandeira do Evangelho e possamos seguir à frente, ó Pai, levantando essa bandeira, porque é a única que vale a pena ser levantada, é a bandeira do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos para que a Tua bênção nos acompanhe e nos ajude em todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus é o nosso pedido nessa noite. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos digam amém.